Bom dia pessoal. Estamos aqui de novo, né? Tô com a tela um pouco diferente aqui das outras vezes que eu vim, porque eu abri até um profit diferente. Eu vou explicar isso no decorrer do vídeo, certo? Tá quase para abrir aqui, então bora para a vinheta e esperar o leilão abrir. Voltando aqui, ó, vai abrir o leilão, abriu, o preço abriu. Eu não entendi se ele abriu aqui ou se ele abriu aqui, mas enfim, né? Tá aqui o preço teórico, né, do mini dólar. Inclusive dá para ver o preço teórico aqui no Superdom. Bom, eu não ia fazer a operação aqui de abertura de leilão, porque eu tive um pequeno problema ontem. Então eu vou fazer uma operaçãozinha aqui, mas essa operação vai ser insignificante para mim. Como que eu vou explicar assim? Não vou contabilizar ela. Antes de tudo, deixa eu explicar o que aconteceu. Eu fiz as operações de ontem, né? Saí no loss. Porém, eu tive um pequeno problema. Na hora de fazer a capa do vídeo, eu entrei no... Eu tenho alguns Profit instalados no meu computador. Não um só, mas eu tenho vários. Porque cada um tem uma conta, assim fica mais fácil de eu abrir e tal, já fica tipo organizado, né? Daí eu já abro, já estou preparado para operar. Porém, eu abri um que eu não abri ele faz um tempinho já, que é de uma conta, uma corretora, na qual eu também já tenho um tempinho que eu não opero por lá. Então, tá cancelado meu profit de lá, né? Minha licença, então minha conta tá, digamos assim, inativa. Dessa maneira, quando eu entrei, né? Que inclusive é esse profit aqui que eu tô usando, tá? A conta tinha saído, tinha ficado direto no simulador aqui. E aí acabou que, na hora de eu fazer uma operação simples aqui, eu até fiz uma operação com 300 contratos. Na realidade, eu coloquei 100 contratos e cliquei para entrar várias vezes, né? Só para mim poder fazer a capa do vídeo. Eu ia aproveitar um prof que estava sem uso, né? Só que nisso eu fiz uma pequena... Eu cometi um pequeno grande erro. Eu cometi um pequeno grande erro e daí acabei fazendo a operação dentro da conta simulador. Aquele velho problema de demorar. Então tá aqui a operação que eu fiz com 100 contratos dentro do nosso dentro da nossa carteira na qual eu estava fazendo os vídeos, né? Então eu tenho uma operação que não era para existir. Tanto é que se não fosse o simulador e sim uma conta real, eu nem teria conseguido abrir essa operação também por questão de 100 contratos, né? Não teria margem para isso. Então nem era para ela estar aqui. Porém, como o simulador permite eu fazer isso, né? Eu não consegui. Acho que tem como eu bloquear para operar só com um contrato e não conseguir operar com mais. Só que eu acabei não fazendo isso. E daí eu acabei fazendo esse erro aqui, cometendo esse erro, e tô no prejuizaço. Daí, eu, até ontem, então, eu estava positivo, né, com essas 4 operações aqui. Eu estava positivo com R$ 26, se eu não me engano, era R$ 24, mas acho que era 26. Então, R$ 26 é um valor meio insignificativo. Então, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em refazer
uma outra carteira, e aí, para não ter esse erro de novo, né, tanto não cometer ele, ou seja, não usar o Profit para fazer as minhas capas, como também bloquear o limite de contrato. Então, eu vou estar refazendo, né? Então, a operação de hoje, se eu tivesse feito esse problema aqui na conta real, eu não teria como operar hoje na conta real, então eu iria para o simulador. Então, a operação de hoje vai ser só para poder explicar sobre isso, sobre esse erro, e para poder ter o vídeo, né? Justamente para fazer essa explicação, porque senão o vídeo ia ficar muito curtinho e tal. Mas vamos aqui, né? Só para aqui, apesar de eu não estar olhando o gráfico aqui, eu consigo imaginar, né, o que pode acontecer aqui. A princípio, eu estou vendo vendas, tá? A princípio, eu estou vendo vendas. Já está quase aqui. Eu gosto de comprar depois dos 20, 25 segundos, ou vender, no caso, né? Eu falei comprar. Eu gosto de abrir minhas operações, no caso. E aqui eu estou vendo venda, tá? Eu vou vender. Note que o dólar tá, o dólar, o mini dólar está com mais compra do que venda. Mas mesmo assim eu vendi. Porque eu vejo venda no dólar cheio. Tá lá. Esse daqui, como eu estou numa outra plataforma, né, no outro Profit, essa estratégia de leilão aqui, se eu não me engano, ela não tem defesa, então eu vou ter que defender na mão, caso ele chegue a pagar metade ali, alguma coisa do tipo, né? Se bem que acho que está indo para mais um nós, né? As operações de leilões nas últimas 2 semanas ficou bem chatinha, não está querendo pagar. Até está pagando, mas está pagando só pela metade e depois acaba estopando. E que estopou e pode ser que ele vá descer. Ou seja, a análise em si talvez não tivesse errada, como na segunda-feira. Só que ele foi estopar a gente primeiro. Eu não lembro aqui como que está a operação de leilão. Se está com 12,5, se está com 15. Mas normalmente eu busco 12,5, né? Onde seria 12,5 aqui? Pouco antes da abertura. E note que ele está indo lá buscar. Aqui nós já estaria protegido, certo? Aqui nós já estaria protegido. Ele pagou mais da metade, nós já estaria protegido. E acho que ele pagou duas vezes o risco, então nós estaria protegido em uma vez o risco, mais ou menos por aqui assim, ó. Só que, como eu disse, as últimas 2 semanas o leilão tá chato e tá acabando estopando a gente, ó. A análise não estava errada, a análise estava certinha. Ele buscou daqui da nossa entrada. A nossa entrada foi aqui, ó. No do 5,290. 5,290, 12,5 seria aqui. Aqui, ó. E ele já buscou 17 pontos, então teria pagado até os 15, certo? Teria pago até os 15. O problema é que ele estopou a gente antes. E é o que está acontecendo nos últimos dias. As análises estão certas, tá indo a nosso favor, né? Nós está analisando, como sempre, eu estou, no caso, analisando, como sempre analisei. O mercado está indo, como ele sempre vai na maioria das vezes. Porém, entretanto, todavia, nas últimas 2 semanas, mais ou menos, ele está meio estável aqui na hora da abertura, e daí ele quer voltar e acaba estopando a gente. Mas é isso, faz parte, né? Não se pode ganhar todos.
Normalmente ele não estopa, na maioria das vezes ele não estopa, na maioria das vezes os 5 pontos aqui é suficiente. Se bem que eu tava com 5 pontos aqui, tava. A maioria das vezes 5 pontos é suficiente para proteger. Ele não é de buscar 5 pontos. Ele sempre paga sem voltar 5 pontos para trás. Mas só que de vez em quando ele muda, né? Afinal de contas, o mercado não vai fazer o negócio toda vez do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito. Mas na maioria sim. Então eu acho melhor parar com a operação de abertura aí por mais essa semana e talvez semana que vem já comece a voltar ao normal e daí nós já volta a operar a abertura. Mas é isso, o vídeo é esse. Não era nem pela operação em si aqui, mas sim para explicar sobre a conta, né? Então eu vou estar tendo que criar outra para criar outra carteira, né? Só para continuar o sobre o que a gente tinha feito, que era um lucro de R$ 26, né? Até então. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui e até amanhã.